O MOXIE, um experimento de conversão de oxigênio em Marte, foi um avanço científico e tecnológico notável na exploração do planeta. Esta pequena unidade a bordo do rover Perseverance da NASA conseguiu produzir oxigênio a partir da fina atmosfera marciana rica em dióxido de carbono. Este feito abre caminho para o desenvolvimento de sistemas maiores e mais eficientes de produção de oxigênio no planeta, um requisito fundamental para futuros exploradores humanos gerarem o ar respirável e o combustível para foguetes, itens básicos para uma colonização sustentável e de longo prazo em Marte. Mas, se com nossa tecnologia já provamos ser possível fazer viagens para o planeta em um tempo razoável e sobreviver no planeta, por que ainda não enviamos humanos para lá? Alcançar Marte por si só é um feito tecnológico impressionante. No entanto, colonizar o planeta vermelho ainda está muito além das nossas capacidades atuais, representando desafios enormes que vão muito além do simples ato de chegar lá. Um dos maiores obstáculos está na enorme distância que separa a Terra de Marte, uma média de 225 milhões de quilômetros. Essa distância varia bastante conforme o alinhamento dos planetas em suas órbitas ao redor do Sol mudam. Para aproveitar as chamadas janelas de lançamento, quando os dois planetas estão mais próximos, uma viagem a Marte leva de 6 a 9 meses, um tempo extremamente longo em termos de viagem espacial. Essa colossal distância e a necessidade de aproveitar momentos específicos criam enormes desafios logísticos e operacionais. Além do custo extremamente elevado de uma operação desse porte, talvez o maior problema esteja no processo de pousar a espaçonave ou o módulo de descida em solo marciano, uma tarefa muito mais desafiadora do que pousar na Lua. Na Lua, que não possui praticamente nenhuma atmosfera, as naves podem simplesmente usar propulsores de descida para desacelerar e pousar suavemente na superfície. Já em Marte, embora a atmosfera seja bastante fina, ela ainda existe e é suficiente para criar uma enorme quantidade de atrito e calor quando um veículo entra em alta velocidade vindo do espaço. Para lidar com esse desafio, é necessário um sistema muito complexo de descida em múltiplas etapas. Primeiro, um escudo térmico protege a nave da intensa fricção atmosférica durante a entrada inicial. Em seguida, gigantes paraquedas supersônicos são usados para iniciar a desaceleração, e depois desse passo os propulsores de descida precisam ser acionados para realizar um pouso controlado e seguro na superfície marciana. Essa complexa sequência de entrada, descida e pouso tornam as operações muito mais desafiadoras em Marte do que na Lua. O formato de pouso atual impõe limites de tamanho e peso para as naves, o que se torna um problema para as naves maiores que carreguem humanos. Nesse sentido, a Starship da SpaceX é vista hoje como uma das melhores apostas para conseguir realizar pousos confiáveis com cargas maiores, um avanço importante para uma eventual colonização. No entanto,
esse não é o único problema. As relativamente curtas estadas de alguns meses dos astronautas na ISS já causam efeitos significativos à saúde humana. Eles enfrentam perda óssea e muscular devido à microgravidade, danos à visão, distúrbios no sistema cardiovascular, alterações no sistema imunológico e maior risco de desenvolvimento de câncer por exposição às radiações cósmicas. Uma viagem a Marte, que levaria cerca de 6 a 9 meses apenas de ida, já representaria uma exposição muito maior aos efeitos negativos do que a maioria das missões atuais na ISS enfrentam. Porém, o grande desafio é que ao chegar em Marte, os astronautas não encontrariam a mesma proteção contra a radiação que a Terra proporciona. A jornada completa, somando ida, permanência no planeta e retorno, se estende de 2 a 3 anos. Nesse longo período, em um ambiente tão hostil, os efeitos devastadores da microgravidade e radiação cósmica sobre o corpo humano seriam exponencialmente maiores, levando os colonizadores a debilitações físicas e psicológicas severas. Com o isolamento extremo, confinamento e estresse psicológico de uma viagem e permanência tão prolongadas poderiam facilmente causar distúrbios mentais graves. Some-se isso ao fato de que no planeta vermelho, uma missão para estabelecer uma colônia humana não tem margem para erros ou possibilidade de abortar e retornar rapidamente à Terra. Em casos de emergências críticas, os colonizadores estão isolados por anos e terão que confiar inteiramente nos recursos levados para sua sobrevivência. Após a longa viagem de 6 a 9 meses no melhor cenário, se algum sistema crítico de suporte vital falhasse de modo catastrófico, como o fornecimento de oxigênio, água ou a capacidade de produzir alimentos, os colonos estarão condenados. E mesmo que exista uma pequena janela de oportunidade para lançar uma cápsula de retorno não tripulada, ela levará muitos meses adicionais para chegar à Terra, que dependendo da situação, seria tempo demais para salvar vidas. Então, para viabilizar a permanência humana prolongada, além de necessário deixar mais confiáveis os sistemas de suporte vital, serão necessárias melhorias significativas em sistemas de produção de energia, água e alimentos, áreas que hoje ainda engatinham. Como eles não serão autossuficientes de imediato, será necessário um fluxo logístico constante de suprimentos vindo da Terra. Absolutamente tudo que for necessário para a sobrevivência humana, desde água, alimentos, roupas, medicamentos e peças de reposição e eventualmente reforços de novos colonizadores, com tudo isso tendo que ser transportado através da imensa distância que separa os dois planetas, o que continua sendo um grande problema. As janelas de lançamento ideais para enviar uma espaçonave de carga a Marte acontecem apenas a cada 26 meses, quando a órbita dos planetas permite o trajeto mais curto. Fora dessas janelas, a viagem se torna muito mais longa e dispendiosa em termos de combustível. Mesmo aproveitando esses períodos favoráveis, o custo de um único foguete e carga de grande porte pode chegar a centenas de milhões de dólares. Isso mostra que não basta ir até o planeta, é necessária uma verdadeira ponte espacial de missões de reabastecimento, sendo lançadas de forma sincronizada e constante entre a Terra e Marte, onde qualquer interrupção ou falha grave nesse fluxo logístico pode ser catastrófica para a colônia, pois depender quase que 100% dos recursos de um planeta, onde as próprias condições ambientais são extremamente hostis à vida humana, é uma aposta bastante perigosa. Além dos graves riscos à saúde dos colonizadores, danos estruturais graves ao habitat marciano causado por impactos de meteoros, tempestades de areia ou outros desastres naturais podem comprometer a colônia, tornando uma operação de altíssimo risco. Essa hostilidade é tão grande que mesmo com as temperaturas chegando a 20 graus no verão, a água não consegue se manter estável. Ela ferve e evapora rapidamente no ambiente devido à baixa pressão atmosférica do planeta. Então, apenas a água abaixo do solo consegue permanecer estável como gelo, e extraí-la exige um grande e arriscado feito de engenharia. Nos polos do planeta, seria uma opção para extrair essa água com mais facilidade, mas neste caso, os colonos enfrentariam temperaturas muito mais baixas, o que pode ser um problema. Mesmo que Marte possua uma atmosfera, é necessário um traje pressurizado completo cobrindo todo o corpo, e não apenas um capacete. Isso porque a pressão no planeta é de apenas 0,6% da Terra, o que equivale a um ambiente de vácuo para os padrões humanos. Devido a essa baixa proteção atmosférica, há também a constante e perigosa exposição à intensa radiação solar.
Neste caso, uma possível solução seria executar as missões científicas na superfície, mas utilizar os tubos de lava como locais definitivos para a instalação das bases. Essas estruturas, similares às encontradas na Terra e na Lua, foram formadas pelo escoamento da antiga atividade vulcânica, deixando grandes túneis subterrâneos após resfriar. Essas formações naturais podem servir como abrigo contra a radiação e impactos de micrometeoroides, já que muitos deles conseguem chegar ao solo com mais facilidade. No entanto, o maior problema que teremos que lidar é no fato de seres humanos se relacionarem. A médio prazo, isso inevitavelmente significa que crianças nascerão, e o impacto disso é gigantesco. É bastante provável que crianças nascidas e criadas naquele planeta, na primeira geração de colonos, já apresentem certas limitações físicas que dificultariam sua capacidade de visitar ou viver na Terra por períodos prolongados. O principal fator seria a diferença da gravidade, já que Marte tem apenas 38% da gravidade terrestre. Bebês concebidos e desenvolvidos nesse ambiente de baixa gravidade teriam seu crescimento ósseo, muscular e diversos outros sistemas biológicos adaptados para essa realidade desde o início. Ao chegar na Terra, esses corpos estariam sujeitos a cerca de 2,6 vezes mais força gravitacional do que estariam acostumados. Isso representa um enorme estresse físico adicional capaz de levar a problemas sérios. Então, mesmo sendo a primeira geração, esses marcianos natos provavelmente teriam uma tolerância muito menor à gravidade terrestre do que um humano nascido na Terra. E esse problema agrava bastante após várias gerações sucessivas. Os colonos desenvolverão adaptações ainda mais profundas que tornariam extremamente difícil ou até inviável sua readaptação permanente às condições terrestres, os limitando a viver para sempre naquele planeta, com uma geração totalmente nova de humanos.